Graças a Deus, ovelhas amadas do Senhor Jesus, mais um dia, mais um vídeo, mais um capítulo da nossa série, o início de tudo. Como temos sido abençoados através desta mensagem. Deus tem preparado sempre o melhor para todos nós. Aliás, ele diz que é dom de Deus o homem ter o melhor desta terra. E sempre quando Deus se dirigiu ao homem, ele sempre se dirigiu com o melhor. Até as tribulações, as tentações, os desertos em que nós enfrentamos, tem escondido aí algo especial. Eu sempre digo às pessoas que todo o problema é uma bênção disfarçada. Todo problema é uma bênção disfarçada. É só você enfrentar a adversidade de cabeça erguida, sempre professando a fé e a confiança em Deus, que logo a bênção é descoberta. Bom, nós estamos já no capítulo 30 de Gênesis, e hoje vai ser especial, porque vamos continuar falando de Jacó e o seu desafio com Deus. Jacó e a sua prova com Deus. Lembrando que agora Jacó é um homem que se entregou ao Senhor, que passou a servir a Deus e vem enfrentando aí várias lutas, várias injustiças, mas como também já vimos, ele está colhendo aquilo que lá atrás ele semeou com o seu pai, com o seu irmão, né? E agora ele está com o patrão dele, o tio dele, Labão, que vem enganando ele já há alguns dias. E ele permaneceu na casa de Labão. Labão mandou ele fixar o salário dele e ele disse, olha, eu quero então as crias malhadas, salpicadas e negras do teu rebanho como meu salário para eu ficar na tua casa. Labão aceitou, mas só para relembrar, Labão vai à noite e ali pega todas as matrizes, todos os machos negros, malhados, salpicados e transporta eles para uma distância de milhas daquele lugar. E aí Jacó parte para um desafio com Deus. Nós vamos ver sobre isso. Pergunta, você já se inscreveu no nosso canal? Você já acionou as notificações? Não fez isso ainda? Não acredito que você está perdendo essa bênção. Por favor, clica nesse botão vermelho aí que vai aparecer de novo e depois clica nesse sininho que significa ativar as notificações. Então, sempre que colocarmos o vídeo às 6 da manhã aqui no canal, você recebe uma mensagem para lembrar você, ou você pode escolher o horário que quer receber a mensagem no seu celular, no seu computador, o horário que você vai estar almoçando, tomando café, já estará em casa, e aí você recebe a notificação e já acessa para acompanhar a leitura do capítulo do dia, tá bom? Vamos à leitura e no final, aquela oração toda especial. Jacó se enriquece. Gênesis 30, verso 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se. E conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. Todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, muitas servas, muitos servos, muitos camelos e muitos jumentos. Eu não vou ler muita coisa, porque eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Jacó agora parte para um desafio, uma loucura, né?
uma coisa de louco que ele fez, um absurdo para os estudiosos, né? Para muitos que procuram sempre uma explicação para tudo, né? E aí agora Labão pega varas, risca essas varas em listas e coloca na fonte de água, onde as ovelhas ou os rebanhos iriam beber. E ele determina então que todas as ovelhas, todas as cabras, camelos, jumentos que bebessem a água ali tivessem filhos, listrados, malhados, salpicados e negros. Mas não tinha nem possibilidade disso acontecer geneticamente falando, humanamente falando. Mas meu irmão, minha irmã, nós não estamos falando de Deus. Nós não estamos falando do Criador desse universo aqui, dos céus, da terra, do mar. É desse Deus que nós estamos falando. Do Deus que fez todas estas coisas. Então, nada é impossível para Ele. Veja os montes, as montanhas, a imensidão do mar. Poxa, quem crê nesse Deus não tem dificuldade para crer nas coisas impossíveis. Ou estou errado? Jacó não foi diferente. Ele viu o que Deus fez na vida do seu avô Abraão, do seu pai Isaque. E na vida dele também, livrando ele da morte, agora o abençoando com a mulher da vida dele. Ele já estava casado com Raquel, já tinha realizado o sonho, a paixão da vida dele, o amor da vida dele. Agora é sua esposa, está formando família, está se preparando para voltar para a casa de seu pai, onde vai encontrar Esaú, e quer fazer as pazes com seu irmão. E Deus prometeu retorná-lo, introduzi-lo em sua terra em paz com os seus familiares. Então para ele não tinha dificuldade em lançar um desafio. O rebanho todo branco, e de repente ele declara que quem beber água naquela fonte e quem cruzar diante daquelas varas, nasceriam filhos, crias, negros malhados, salpicados. E assim aconteceu. Nós vemos no último versículo 43, e o homem se tornou mais e mais rico. Há um versículo que fala que ele prosperou mais que o próprio patrão, porque o Senhor o abençoava. E porque Deus o abençoava, então aonde ele tinha dificuldade, Deus colocava a mão. E quando Deus põe a mão, agindo Deus, ninguém pode impedir. E eu tenho que lembrar você que Jacó fez um voto com Deus de ser dizimista, de dizimar. Em tudo lhe deu Jacó o dízimo. Daquele dia em diante que ele dormiu no chão, o travesseiro dele foi uma pedra, e ele viu uma escada que ia da terra aos céus. Anjos desciam e subiam nesta escada, levando a oração e trazendo a resposta. Daquele dia em diante, a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. O mesmo Deus de Jacó é o nosso Deus. Quando a pessoa tem um voto de fidelidade, de aliança com Ele, eu vejo isso no nosso templo. Pessoas que a partir do momento que também fizeram um voto de fidelidade, de dizimar, de honrar a Deus, elas começaram a prosperar de maneira extraordinária. E eu também desafio você a fazer esse voto. Desafio você a lançar a sua semente, a agir, dar um passo de fé. Se aconteceu com Jacó, então vai certamente acontecer na nossa vida também. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvo, te exalto, te agradeço, porque eu creio que o Senhor está com as mãos sobre tudo o que fazemos. Como foi com Jacó, assim será com todos nós. Com essa pessoa que ora comigo, que as tuas bênçãos venham sobre ela e que ela possa desfrutar de uma vida de paz e de felicidade em tudo que ela fizer. É o que eu declaro e determino em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito de Deus te abençoe, te ilumine, te guarde e te dê a vitória em tudo que você fizer. Fique bem e até amanhã às 6 da manhã.